Eu tenho um projeto de CFTV e nesse projeto eu preciso cobrir uma área grande, um estacionamento, um pátio de manobra, um grande galpão, um estádio de futebol. Qual é a melhor opção em termos de câmera? Uma PTZ ou uma câmera panorâmica? Lembrando aqui o que cada uma delas, PTZ Pan-Tilt Zoom é uma câmera que eu consigo remotamente controlar o seu posicionamento, para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo e aproximar. Câmeras panorâmicas existem dois tipos, a multisensor e a fisheye. A multisensor é a que a gente vai abordar hoje durante toda a apresentação. Então, uma câmera panorâmica multisensor, o que ela é? Ela é uma câmera que ela tem, como o próprio nome fala, vários sensores, várias lentes. 3, 4, nada impede que um fabricante faça ela com 10 sensores. Mas o que essa câmera faz, ela junta todas essas imagens em uma única imagem só. E é isso que ela manda para o gravador ou para os usuários que estão visualizando. Então esse aqui é um exemplo de uma câmera panorâmica 180 graus. As câmeras panorâmicas, elas são definidas, não existe uma regra, não existe um órgão que regulamente o que significa uma câmera panorâmica, mas tipicamente são câmeras que têm aí uma cobertura de mais de 180 graus ou mais, 180 graus até 360 graus de cobertura. Essa aqui é uma de 180. E aí nessa imagem, não sei se vocês estão reparando, a gente já pode perceber uma das características ou um dos pequenos problemas que as câmeras panorâmicas tendem a ter, que é esse aqui. Não sei se vocês estão reparando, existe um cabo passando na frente da imagem. E esse cabo, ele não está perfeitamente alinhado, você consegue até perceber aonde existem os pontos de transição entre uma lente e outra. Provavelmente essa aqui é uma câmera de 4 lentes, então tem 3 divisões aqui. Para quem estiver vendo essa imagem, esse vídeo em baixa resolução, eu vou marcar aqui em vermelho por onde está passando esse cabo. Então vocês percebem que ele não está perfeitamente alinhado. As câmeras panorâmicas multisensor tendem a ter essa característica, principalmente nos objetos que estejam muito próximos. Aqui eu tenho uma outra imagem, também bastante próxima, onde, não sei se vocês estão percebendo, se vocês olharem a imagem, vocês vão encontrar alguns pontos fantasmagóricos, né? Então, por exemplo, no sofá, aqui embaixo à esquerda, o braço do lado esquerdo, ele sumiu. As luminárias em cima, elas não estão perfeitamente conectadas umas às outras, nesses pontos de transição. Por isso, as câmeras desse tipo, as câmeras panorâmicas, elas tendem a ser melhor quando eu preciso observar imagens que estejam a distâncias maiores, acima de 10, 20 metros da própria câmera, porque aí esse efeito some. Obviamente os fabricantes têm trabalhado para reduzir isso, têm tido resultados muito bons, mas é algo que eu preciso ainda me preocupar. Câmera panorâmica fisheye. Ela tem uma característica, uma forma de operação diferente. Então, esse aqui é um exemplo de uma imagem de câmera fisheye. Se vocês repararem, ela não tem a mesma definição de imagem que aquela anterior que a gente viu até agora há pouco, onde eu tenho um escritório. Deixa eu voltar aqui. Então, obviamente isso vai depender da resolução que vocês estejam assistindo o vídeo, mas vai ser fácil de vocês repararem que esta imagem aqui tem uma definição da imagem, eu consigo ver os detalhes da imagem melhor do que essa dessa loja aqui, parece uma loja de celular ou material de informática. Então, por que isso? Bom, as câmeras fisheye, elas têm um sensor só e a forma como elas fazem para cobrir uma área grande é através de uma lente que distorce, é um prisma praticamente, que distorce e traz as imagens para dentro desse sensor. O problema, também por uma questão de física, a cor vermelha ela não tem a mesma deformação em cima de um prisma em relação a uma cor verde ou a cor azul. Ou seja, é exatamente por isso que existe o prisma. Por isso que quando a gente tem um prisma eu consigo ver as cores do arco-íris, como a gente fala. Exatamente porque as cores não difratam de maneira igual. Consequentemente, numa câmera fisheye, a imagem de um mesmo ponto, a luz de um mesmo ponto vai chegar em pixels diferentes do sensor de acordo com a cor desse ponto. Então, a definição de imagem nunca vai ser tão boa quanto uma multisensor. Isso não quer dizer que as fisheyes sejam inúteis, não. As fisheyes eu uso bastante em projetos onde eu preciso cobrir uma sala, um ambiente interno, ou então, como a gente viu no exemplo ali, uma loja de material de informática. Nesse tipo de situação, as fisheyes elas são muito boas, porque elas são compactas, são simples, são menos... interferem menos com a decoração do ambiente. Bom,
Então, continuando aqui, como eu falei, toda essa apresentação aqui, a partir de agora, a gente só vai se focar nas panorâmicas multisensor. Vamos comparar, então, as PTZs com as panorâmicas multisensor nessa questão de monitorar uma área grande. As PTZs, elas têm zoom óptico, então eu tenho normalmente zooms ali de 20, 30 vezes, até mais em alguns modelos de câmeras, então isso me permite ver detalhes a grandes distâncias. Além disso, os recursos de processamento de imagem das PTZs tendem a ser melhor. Por quê? A resolução das PTZs, das câmeras PTZs, são menores que as resoluções das câmeras panorâmicas. Então, câmera PTZ 2, 3 megapixels, enquanto que nas panorâmicas a gente vai ver câmeras com 12 megapixels, 64 megapixels. Mas o que isso tem a ver com WDR, com sensibilidade? Esses recursos têm a ver com o processamento da imagem, com que a câmera pega a imagem e o processador dela trata e tenta melhorar aspectos, como exatamente isso, sensibilidade, WDR. Obviamente, quanto mais pixel eu tiver para processar, mais carga eu vou colocar nesse processador. Então, se eu tiver uma câmera com uma resolução muito grande, eu vou precisar de um processador muito poderoso para conseguir processar isso. Consequentemente, encareceria muito a minha câmera. Obviamente que isso depende do projeto de cada fabricante, mas as PTZs sempre vão tender a ter características de imagem melhor que as câmeras panorâmicas por causa dessa característica. Além disso, pela mesma razão, para eu ter menos resolução, eu tenho menos consumo de banda e menor armazenamento nas câmeras PTZ. Novamente, a PTZ, uma câmera de 2 megapixels versus uma panorâmica de 24 megapixels, quem que vai gastar menos banda? Óbvio, a PTZ. Quem que vai gastar menos armazenamento? A PTZ. Já na panorâmica, eu tenho o recurso de zoom digital. Normalmente as pessoas têm o conceito de zoom digital como algo ruim, porque eles surgiram primeiro nas câmeras de muito baixa resolução, mas isso não é de todo ruim. Se você imaginar que a tela do seu computador vai ter no máximo ali 2 megapixels de resolução, se eu tiver uma câmera panorâmica de 24 megapixels, eu nunca vou conseguir colocar ela inteira na resolução máxima dentro desse seu monitor. É como tentar colocar a cidade de São Paulo dentro da cidade de Brasília, não vai caber. Então, numa câmera panorâmica, onde eu tenho uma resolução muito grande, o zoom digital não é algo ruim, é eu conseguir detalhar melhor a imagem, então eu consigo fazer esse zoom. E o interessante é que, como eu gravo a imagem inteira, eu consigo fazer esse zoom mesmo na imagem gravada, que essa é uma das deficiências da câmera PTZ. Se eu estou olhando para um lado, obviamente que eu vou perder o que está acontecendo do outro. Na câmera panorâmica, eu vou ter essa visão o tempo inteiro, e se depois, no futuro, eu souber que aconteceu alguma coisa numa certa área, eu consigo voltar na imagem gravada e fazer um zoom digital dentro daquela imagem. Além disso, por não ter partes móveis, as câmeras panorâmicas tendem a ter um menor custo de aquisição e também serem mais duráveis, não tem desgaste mecânico. As câmeras panorâmicas, exatamente por ter essa imagem distorcida, elas têm uma necessidade de fazer uma coisa chamada dewarping. Eu não sei qual é a tradução técnica disso em português. A mais próxima que eu consegui encontrar foi desdeformar, ou seja, a lente deforma a imagem e aí eu processo para desdeformar essa imagem. Então, aqui no lado esquerdo a gente tem uma imagem de uma câmera, essa é uma fisheye, mas o conceito é o mesmo, com a imagem dela deformada, e aqui eu tenho ela na direita dela, essa imagem desdeformada num certo setor dessa imagem. Qual que é o problema desse fato? Isso me consome muito mais gravador, processamento no gravador e processamento nas estações de visualização. Então, eu preciso tomar muito cuidado no meu projeto, no dimensionamento. Então, quais são os pontos que eu preciso me prestar atenção na hora de fazer um projeto com câmeras panorâmicas? Primeiro, eu preciso ver se elas são compatíveis com o meu gravador, com o meu VMS, com o meu NVR. Isso não é genérico, não basta ela ser um VIF. Por quê? Porque o gravador vai ter que fazer o dewarp e tem que ser da forma como aquele fabricante montou a lente dele, não é padrão, cada fabricante faz de uma maneira diferente. E eu também preciso verificar qual é a carga que isso vai trazer para o meu servidor. Então, um servidor que consiga processar e armazenar 100 câmeras convencionais de 2 megapixels, provavelmente só vai conseguir 10 câmeras panorâmicas multisensor de 24 megapixels. A mesma questão com a estação de visualização. Dificilmente uma estação de visualização vai conseguir, na mesma tela, ver 4 ou 5 câmeras panorâmicas ao mesmo tempo. Então, isso causa problemas de sobrecarga. Eu preciso dimensionar isso corretamente no meu projeto. Isso não é nenhuma tragédia, mas é algo que tem que ser pensado corretamente.
Então, quais são as aplicações das câmeras panorâmicas num projeto onde eu preciso cobrir uma área muito grande? Então, eu vou ter cobertura contínua 24/7, não vai existir risco de eu perder nenhum evento. E principalmente para o que chama de informação situacional, eu ter uma ideia do que está acontecendo. Obviamente que o ideal é eu casar com outros tipos de câmeras, para eu poder ter então um detalhe completo de quem fez o quê. Por exemplo, boto uma câmera panorâmica multissensor num estacionamento e eu vejo que um carro entrou pela portaria 2, bateu num outro veículo e foi embora. Via câmera panorâmica, eu dificilmente vou conseguir ver a licença, a placa daquele carro. Mas eu sabendo por qual portaria ele entrou e eu acessando a câmera dessa portaria, naquele exato momento, eu vou ter a imagem do veículo que entrou. E, obviamente, por uma dedução óbvia de lógica, eu vou saber quem foi o veículo que causou esse acidente e fugiu. As câmeras PTZs, elas vão ter aplicações melhores onde eu tiver um operador, onde eu tenho alguém que está ali tendo a possibilidade de controlar a câmera e acompanhar os incidentes, acompanhar os acontecimentos. E com a câmera PTZ eu sempre vou conseguir fazer um zoom óptico maior e ver coisas que estão distantes. Esse tipo de vantagem tende a diminuir com o tempo, de acordo com que os fabricantes de câmeras panorâmicas começarem a lançar câmeras com resoluções cada vez maiores. Existem planos aí para câmeras de 64 e 128 megapixels. Então, nessas câmeras panorâmicas eu vou conseguir fazer um zoom digital fantástico, quase comparável ao zoom óptico dessas câmeras PTZs. E por que não usar o melhor dos dois mundos? Então existem alguns fabricantes que já possuem produtos que têm as duas coisas numa mesma embalagem. Então eu tenho aqui duas câmeras de fabricantes diferentes, onde na parte de cima eu tenho uma câmera panorâmica 360 graus e na parte de baixo uma câmera PTZ. E eu consigo inclusive sincronizar as imagens. Eu consigo ser um operador vendo a imagem na câmera panorâmica e aí eu dou um clique, eu marco uma região na tela dessa câmera e a câmera PTZ automaticamente aponta para aquela e foca naquela área. Então, não necessariamente eu preciso escolher uma ou outra. Dependendo da aplicação, eu posso usar as duas em conjunto. Bom, pessoal, se vocês tiverem dúvidas ou sugestões, por favor, coloquem aí nos comentários abaixo. Também quem tiver sugestão de mais vídeos, por favor, também é muito bem-vindo. Quem ainda não assinou, por favor, assine para você saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. Tem aí o meu e-mail de contato e até a próxima.